Você sabe o que é uma taxa segundo o direito tributário? É isso que você vai aprender nesta aula. Eu sou o professor Antônio Marterson e quero te falar algumas coisas antes da gente começar essa aula. A primeira, se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo dia eu posto conteúdo aqui no canal para você, tá? Estava um pouco afastado devido à quantidade de coisas para fazer, mas vou voltar a postar. Outra coisa, o slide que eu utilizei nesta aula, eu vou deixar para você baixar e vou deixar também dois links de dois cursos meus, Gestão de Tributos e Gestão de Tributos e Análise de Balanço Patrimonial e DRE. Clique, conheça, eu tenho certeza que você vai gostar, lá tem a grade curricular e com certeza vai agregar muito conhecimento para você. Então fique aí com esta aula, se inscreva no canal e ative as notificações. Nesta aula nós iremos falar sobre a taxa. Veja, a taxa é um tributo, mas é um tributo vinculado. Preste bem atenção, é um tributo vinculado. O que significa? Significa que esse tributo tem caráter contraprestacional. Ou seja, depende de uma atividade estatal específica direcionada ao contribuinte. É simples. Vamos imaginar que você está abrindo um restaurante. Aí você precisa de um alvará. Um alvará da vigilância sanitária, um alvará do corpo de bombeiros, um alvará da prefeitura. Você vai até a prefeitura, o corpo de bombeiro, a vigilância sanitária, não importa. Você paga a taxa e recebe um serviço. Você vai receber uma inspeção para essa autoridade com poder de polícia dizer se você pode ou não abrir aquele restaurante. Então perceba, na taxa a gente paga e recebe algo especificamente para nós. No imposto, nós pagamos e como é que o Estado nos devolve? Devolve para a coletividade, ele não devolve para nós especificamente. Na taxa, nós pagamos e o Estado não devolve para a coletividade, devolve para nós, especificamente. Tudo bem? Diferentemente do que ocorre com os impostos, no caso das taxas, a administração pública precisa fazer algo efetivamente pelo contribuinte ou colocar algum serviço à sua disposição. Tudo bem? Então, ou a prefeitura ou o Estado nos dá algo especificamente ou coloca algo à nossa disposição. Tá bom? É isso que nós temos que entender. Veja, exemplos de taxas, né, no serviço público. Em primeiro lugar, a taxa ela pode ser uma taxa de poder de polícia. O que é poder de polícia? É quando a autoridade pública tem o poder de fiscalizar e autorizar ou desautorizar algo. Por exemplo, uma taxa para a obtenção de um alvará, taxa para porte de armas, ou seja, é algo que a administração pública vai exercer a aplicação de uma lei, tá certo? E ela pode ou negar ou autorizar que façamos algo, tudo bem? A taxa, ela pode ter também a utilização efetiva, tá certo? Por exemplo, uma taxa judiciária. Pagamos e recebemos algo em troca. Ou também a taxa ela pode ter uma utilização em potencial. Por exemplo, taxa de incêndio. Ou seja, nós pagamos uma taxa, tá certo? E a gente não sabe se vai acontecer aquele sinistro, mas pode acontecer. E o que a administração pública faz? Coloca algo à nossa disposição. Tudo bem? Se tivermos um incêndio em nosso estabelecimento, receberemos alguma coisa em troca, tá certo? Mas o que tem que ficar bem claro em nossa cabeça é que nós pagamos a taxa e recebemos algo em troca ou alguma coisa é colocado à nossa disposição. Só para frisar mais ainda o nosso entendimento, a taxa é um tributo vinculado, tá? Que depende de uma atividade estatal relativa à pessoa que está pagando, ao contribuinte. O imposto, ele é um tributo não vinculado que não depende de nenhuma atividade estatal específica àquela pessoa que está pagando. Basicamente, quando pagamos impostos, estamos como se estivéssemos dizendo, olha, eu estou pagando para que o Estado
faça algo para a coletividade. Quando eu pago a taxa, eu estou dizendo, olha, eu estou pagando a taxa, mas eu quero que o Estado faça algo especificamente para mim. Tudo bem? Taxas e impostos não devem ser confundidos, visto que os impostos podem ser cobrados mesmo que o Estado não faça nada para o contribuinte, e as taxas só podem ser cobradas mediante prestação ou colocação à disposição de um serviço ao contribuinte. Então, que a gente comece a ter esse enriquecimento em nosso linguajar, em nosso vocabulário tributário. Taxa é uma coisa, imposto é outra. Os dois são tributos, mas nem tudo é taxa, nem tudo são impostos, nem tudo são contribuições. Tudo bem? Veja, nós temos também as contribuições especiais, tá? Então, de acordo com a Constituição Federal, a União, presta atenção, eu não estou falando de estados, não estou falando de municípios, nem de DF. Estou falando da União. A União poderá instituir contribuições sociais, tá? Contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, a CID, tá certo? Ou seja, algumas contribuições que a União pode criar para intervir na atividade econômica. Ou ela pode também criar contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, tá? Algumas contribuições que são criadas para categorias profissionais, CREA, CRC, taxas de advocacia, que está ligada a categorias profissionais, mas somente a União pode instituir. Tudo bem? Agora, os municípios e o Distrito Federal, eles também podem instituir contribuições para custear a iluminação pública. Então, se por acaso o seu município ou o estado em que você mora, na verdade o estado não, né? Só os municípios e o DF. O DF também tem a autorização para legislar como município. Então, se o seu município institui uma taxa de iluminação pública, não é inconstitucional, tá? Então, não dá para a gente se recusar a pagar alegando inconstitucionalidade. Tudo bem? Agora, existem algumas contribuições sociais responsáveis por financiar a Seguridade Social. São 3. O PIS, tá certo? A COFINS e a CSLL, que posteriormente iremos nos aprofundar cada vez mais no estudo delas. Lembrando que impostos são tributos não vinculados, ou seja, o Estado recebe e não precisa me entregar nada. Taxa, vinculado. O Estado recebe, mas me entrega alguma coisa. Tudo bem? Contribuições especiais, o Estado também não é vinculada, tá? Nós pagamos, mas a receita é vinculada. O que significa receita vinculada e receita não vinculada? Receita vinculada significa que aquela arrecadação está sendo arrecadada especificamente para alguma coisa. Por exemplo, quando eu pago imposto, o Estado faz o que ele quer. Ele pode investir em habitação, infraestrutura, escola, saúde, no que ele quiser. Tá? Quando nós pagamos taxas, ele pode fazer o que ele quiser com as taxas, com o dinheiro que ele arrecadou. Tá? Nós vamos lá, pagamos taxa e se ele quiser, ele constrói uma escola. Se o Estado quiser, constrói casa de recuperação para usuário de drogas. Agora, quando nós pagamos contribuições especiais, PIS, COFINS e CSLL, o Estado não pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Por quê? Porque são receitas vinculadas. Vinculadas ao quê? Vinculadas àquilo que deu motivo à sua arrecadação. Elas só podem ser utilizadas para fins como é que eu posso dizer? Para fins de seguridade social, tá? Ou seja, tributo vinculado, tributo não vinculado. Tributo vinculado significa que quando o Estado arrecada, só pode gastar com aquilo que motivou a arrecadação. Tributo não vinculado. O Estado arrecada e pode gastar com o que ele quiser, tá bom? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, mande sua pergunta e eu vou responder.